Jonas capítulo 1. Versículo 1 também. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Capítulo 3, versículo 2. Versículo 3. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de 1 dia, e pregava dizendo: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem lhes dê alimento ou pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Vamos ler um versículo apenas em Mateus capítulo 12. Temos uma referência ali em Mateus, o Senhor Jesus falando deste incidente, deste acontecimento. Mateus 12 e 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Nínive era a capital de um grande país chamado Assíria. E nós lemos esta noite que as pessoas que viviam nesta cidade de Nínive foram salvas por Deus. É quase inacreditável, mas esta foi a realidade. Imagina se todos em Brasília, o nosso país, fossem salvos pela graça de Deus, como essas pessoas foram salvas. Que bênção seria para a nossa nação, para o nosso país? Sem dúvida, estas pessoas lá em Brasília, como foi o caso aqui em Nínive, iria influenciar o resto da nação, porque como o erro, o mal, o pecado, o desvio influencia as outras pessoas, sem dúvida a salvação também influencia outras pessoas. Nós lemos aqui de mais de 120 mil homens, mas não era só 120 mil homens, porque não está contando as mulheres, e normalmente o número está restrito a homens de 20 anos para cima, então, e até certa idade. Está faltando as crianças, as mulheres, os velhos.
Calcula-se que havia naquela cidade, ou pelo menos nela e os seus arredores, 600.000 pessoas foram salvas. Numa única ocasião, foram mais pessoas salvas neste dia do que no dia de Pentecostes, quando começou a igreja. 3.000 almas se salvaram. Nós temos aqui aproximadamente 600.000 pessoas sendo salvas por Deus. No Novo Testamento, o Senhor Jesus reafirma a salvação deles, dizendo que no dia do juízo, essas pessoas vão se levantar. Eles não vão julgar as pessoas, mas a vida deles, o que eles fizeram no passado. Aqueles que não foram salvos nos dias do Senhor Jesus e os que estão ouvindo a história dos ninivitas hoje e não vão ser salvos também, aí vai aparecer eles. Pecadores que um dia se arrependeram dos seus pecados, deram ouvido à palavra de Deus, foram salvos pela graça de Deus. Eles hão de se levantar como um testemunho que você podia ser salvo. Você está agora diante de Deus para ser lançado no lago de fogo. Mas aí estão pessoas mais pecadoras do que você, mas que um dia se arrependeram dos seus pecados, coisa que você nunca fez em toda a sua vida. Mas você pode fazer hoje. É por isso que Deus está ainda esperando com a porta da graça. Não somente você tem vida, está vivo ainda, mas Deus está com a porta da graça convidando para que você venha a Cristo. A obra que Ele consumou na cruz, o valor da sua morte, o sangue que Ele derramou. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. O Senhor Jesus disse que os ninivitas não tinham esta pregação. Não tinham este conhecimento que você tem. A princípio não tinha nenhuma oferta de salvação. Era o anúncio do juízo. Mas eles não sabiam que Deus queria salvar eles. Porque é sempre assim. Antes de Deus enviar o juízo, Ele tem uma salvação. Ele quer salvar. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer antes que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Deus quer que todos os homens se salvem, não que se percam. Se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Se você, todos aqui, crianças e adultos, se você abrir os seus olhos no inferno, você lá vai constatar: eu não devia estar aqui. Deus fez tudo o que era possível para a minha salvação. Eu não aproveitei. Nunca realmente houve um interesse sincero no meu coração, como é o caso dos ninivitas. Um verdadeiro interesse no coração. Custe o que custar, eu vou me salvar. Eu vou em direção ao Salvador. Eu quero esta salvação. Queiram os outros o mundo para si. Queiram riquezas, delícias aqui. Mas eu vou buscar meu Jesus sempre para mim. Cristo para mim. Cristo para mim. Nós vemos que Deus estava vendo a vida daquelas pessoas. Deus não estava interessado tanto na prosperidade financeira, saúde, porque tudo isto aquela gente tinha. Era um lugar próspero, rico.
Mas nós não lemos desses detalhes aqui. Nós só lemos o que Deus estava vendo dentro do coração de cada pessoa naquela cidade. A mesma coisa, Deus ainda está vendo, Ele sabe a vida de cada um de nós. Ninguém se esconde de Deus. Ninguém faz nada escondido de Deus. Talvez muita coisa nem o pai nem a mãe sabe. Mas Deus sabe. No Salmo 50, Deus diz: estas coisas tens feito. E eu me calei. E tu pensavas que eu era como tu, mas eu te julgarei. E colocarei um dia essas coisas diante dos teus olhos. Porque Deus está calado, não está te julgando todos os teus pecados. Ele não é como tu. Ele não é como eu. Se o pecador não levar a sério este assunto, que é Deus exige, Deus anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do seu Filho. Deus estava vendo, diz aqui, a malícia, a maldade que existe no coração humano. Ele diz: subiu até a minha presença. Então vai, Jonas, e anuncia 40 dias, e Nínive vai receber o meu juízo. Nínive será subvertida. Esta palavra subvertida é virar de cabeça para baixo. Se pegar a cidade de Sombrio, virar de cabeça para baixo, o que vai acontecer? Vai sumir. Quer dizer, 40 dias e Nínive vai desaparecer do mapa com o juízo que eu estou trazendo para ela. Para eles que estavam mais perto das histórias antigas, eles podiam lembrar de Sodoma e Gomorra. O juízo que veio dos céus dizimou, derreteu e sumiu do mapa Sodoma e Gomorra. Por que Deus destruiu aquele lugar? Por causa dos seus pecados. Nós vemos aqui Deus anunciando: olha, por causa do pecado de vocês, eu vou tomar providências. Mas note, Deus deu 40 dias. Parece pouco, né? Mas não precisou 40 dias para eles reverter a situação perante Deus e Deus mudar de atitude. Parece 40 dias pouco, né? Se a gente tivesse 40 dias de vida, imagine o pânico. Mas Deus deu 40 dias justamente com esse objetivo: tempo. Tempo para se arrependerem. Deus tinha uma salvação. Mas para eles alcançarem esta salvação, primeiro eles tinham que tomar conhecimento de um fato muito importante. É muito importante que você tenha que tomar conhecimento. Que se você morrer, aí onde você está sentado, em seus pecados, você vai entrar imediatamente no inferno. Você está preparado para isto? Este é o fato que Deus quer que você conheça, como Ele queria que Nínive conhecesse. Vocês não precisam mais cometer nenhum pecado. Vocês já têm pecado suficiente para ser condenado e condenados.
Agora vem o segundo ponto. O que você tem feito com esta mensagem? Com este aviso de Deus? O salário do pecado é a morte. E morte eterna. Você não sabe disto? Você não sabe que é um pecador condenado? Porque não há diferença. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Foi só esta mensagem que Nínive recebeu. Nós estamos condenados. O próximo passo que Deus espera, quando o pecador ouve esta triste notícia, o que Deus está vendo a respeito dele, como Deus o vê interiormente, não o que ele sente. Porque você pode estar sentindo muito bem de saúde, financeiramente confortável, mas com tudo isto, se você morrer em seus pecados, nada vai impedir de você entrar no inferno. Ou qualquer pessoa em Sombrio, ou qualquer parte do mundo. Essas pessoas ouvindo esta mensagem, Jonas não chegou nem pregar para o rei, não foi necessário. A notícia diz aqui que chegou aos ouvidos do rei. E a notícia de Jonas era de condenação da parte de Deus por causa dos seus pecados. E eles olharam para si mesmos e disseram, é justamente isto. Sabe, Nínive tinha os seus deuses. Eles eram idólatras. O Deus que estava anunciando este juízo era o Deus da nação de Israel. Mas eles aceitaram esta mensagem. Porque o Deus da nação de Israel era o único Deus verdadeiro. O Deus criador de todas as coisas. O Deus vivo e verdadeiro que está nos céus. Os outros deuses são deuses mortos. E essas pessoas deram ouvidos para este Deus que conhecia o coração deles. Qual foi a atitude? Qual foi a atitude? Quando eles ouviram esta mensagem que Deus há de nos condenar por causa dos nossos pecados, eles não apontaram, olha, e a nossa religião? Os nossos deuses, o nosso templo, as nossas obras sociais. Eles se sentiram condenados. Não somente se sentiram condenados, mas eles não viram nenhuma coisa que pudesse justificá-los diante de Deus. Será que é assim que você se vê? Condenado diante de Deus? Merecedor do juízo divino? A pregação de Jonas diz aqui que ele andou um dia, não diz que ele andou os 3 dias. Para percorrer a cidade era 3 dias. Mas a notícia se espalhou e foi até o rei. Diz aqui que o rei, ele mesmo, tomou uma atitude a seu respeito. Ele tirou as suas roupas primeiramente. Note, ele não fez o anúncio para os outros fazerem. Muita gente pensa, salvação é muito boa. Pois é, e começa a falar para os outros fazerem. Mas notamos que o rei, ele tomou o aviso primeiramente para ele. Ele tirou as suas roupas de gala, roupas de poder, roupas de festa e se vestiu de saco, quer dizer, uma roupa humilhante. Na sua pessoa, ele demonstrou, a partir de hoje, com esta notícia, eu não sou mais um homem feliz. Eu sou um homem sem autoridade, porque aquele que tem autoridade sobre a minha vida, ele me julgou condenado e merecedor do juízo divino. Como eu posso ser um homem feliz?
Como eu posso continuar vivendo como antes? Você está notando qual é a diferença de uma pessoa que vai ser salva e aquela que simplesmente ouve a notícia? Existem atitudes na vida daquela pessoa que mostra, não para mim, para Deus, que ela quer esta salvação, ela quer fugir do juízo divino o mais rápido possível. Só depois ele faz o decreto com os seus grandes. Você acha que a salvação é coisa boa? Para quem? Para o tio, para a tia, para a mãe, para o pai, para o fulano, para mim? Para mim, eu tenho certeza, e pode ter certeza, é a melhor coisa que eu adquiri na minha vida. Mas você tem que desejar esta salvação para você. Você tem que tomar as providências. E qual é as providências? Diz aqui, cobertos de sacos, clamem fortemente a Deus. Convertam-se, cada um do seu mau caminho, da violência que há na sua mão. Não comam, não bebam. Mas tudo isso para ser salvo? Isto mostra uma contrição profunda por causa do que Deus tem visto em mim. Eu não mereço nem comer. Eu não tenho nem apetite para comer, para beber, se Deus no céu está aborrecido com a nossa vida, com a minha vida. Eu não tenho prazer, nem mesmo no meu trabalho. Todas essas coisas são bênçãos que Deus nos deu: comida, trabalho, filhos. Nós vemos que depois de salvo, a cidade continua fazendo todas essas coisas. Mas quando a pessoa não é salva e emprega toda a sua vida nessas coisas e perde a sua alma, que valor teria? O que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E o caso é aqui, é quando eles descobriram que em meio a tudo isto, Deus tem nos achado em falta. Nós temos uma dívida com Deus. Não somente isso. O juízo está vindo. O juízo está vindo. Mas nós lemos que um dia foi suficiente para ouvir a mensagem, para tomar uma atitude de arrependimento. Nós lemos aqui que Deus viu as obras de arrependimento. Pois é, mas e agora? Falta a parte mais importante. Sabia? Você pode se arrepender, eu também. Nós podemos nos arrepender de coração sincero. Mas se nós não tivermos um Salvador, não adianta. Neste arrependimento ainda eles precisavam de Deus para interromper a ira divina. É por isso que a Bíblia aponta o Salvador dos pecadores. Porque o pecador que vai ser salvo, ele vai entrar em desespero por causa dos seus pecados. Ele vai se arrepender dos seus pecados. Mas e agora? O que fazer? Ele precisa de salvação. Ele precisa de alguém que limpe os seus pecados, purifique os seus pecados, limpe a sua alma. E algo real,
algo que ele possa descansar com toda a segurança. Então você pode fazer isso hoje. Você é como um nenevita essa noite? Você tem sentido realmente o que Deus tem visto na sua vida, os seus pecados? Então existe um Salvador. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho a este mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A este, a Cristo, dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Na verdade vos digo, que quem ouve a palavra de Cristo e crê naquele que enviou, tem a vida eterna. O Senhor Jesus disse, quem crê em mim, tem a vida eterna. Não vai ter morte eterna. Não vai receber o salário do pecado. Será que não foi o que aconteceu aqui? Eles tiveram que esperar 40 dias para ver 41. Imagina. A expectativa até aquele momento. Eles já tinham se arrependido, mas dependiam de Deus para ser salvos. Hoje você não precisa esperar 40 dias para Deus lhe salvar após o arrependimento, porque é uma coisa automática. O verdadeiro arrependimento vai levar o pecador a confiar em Cristo para a salvação. Não tem arrependimento verdadeiro sem fé em Cristo. Não existe isso. As duas coisas vão juntas. O verdadeiro arrependimento, ele precisa de um Salvador. E ele descansa em Cristo. Você pode fazer isso. Você está caminhando, meu amigo, para a condenação. Nínive tinha 40 dias. Quantos dias você tem? Você não sabe? Como você já deve ter lido o folheto distribuído por aí, 1 hora, 10.000 pessoas já morreram. Nós estamos aqui mais de 1 hora. Mais de 10.000 pessoas no mundo já morreram. É por segundo. É quantos segundos de vida você tem. Porque não são horas. Se cada segundo morre pessoas, nós só temos segundos de vida. Então, meu amigo, você tem mais urgência de salvação do que os nenevitas. A mensagem de juízo para você não é 40 dias. Você já está condenado. Fuja, meu amigo, o mais rápido para Cristo. Porque tudo Cristo já tem feito, e com perfeição. Deus, com isto satisfeito, nos dá salvação. Você pode crer no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Porque senão, se você não se salvar, imagine, diante do trono branco, os nenevitas vão se levantar e vão ser identificados. E você vai ver, olha ali, eu ouvi deles. Pois é, eles estão aí. Deus pode apontar, eles estão aí. Eles vão te condenar. A vida deles te condena. Porque você ouviu de alguém maior do que Jonas e não foi salvo. Espero que você aproveite, crianças e adultos, esta noite. Vamos orar.